vai focar nas coisas mesmo, nem daria para ver porque a gente fica vendo o material. Então, vamos lá, contagem, né? O básico me parece que você já sabe, né? Que é contar, como o próprio nome diz. O Uhum. professor de matemática já começou essa matéria ou ainda não? Sim, já começou, sim. Começou, tá bom. Então, vamos lá. Por exemplo, nessa situação aqui, a gente quer saber a quantidade de crachás, né, deste evento. Então, nós temos aqui que o crachá, ele pode ter até 3 letras, A, B e C, e pode ter até 5 números, tá? Do 1 até o Uhum. 5. Então, qual Sim. é a quantidade de crachás? É fazer a multiplicação destas coisas. Se são 3 letras, 3, número de escolhas possíveis de letras. E como são 5 números, vezes 5, para Uhum. contar a quantidade de algarismos. Então, 5 vezes 3, 15. Você tem 15 possíveis crachás, ok? Uhum. Isso. Se você quiser colocar mais uma coisa aí, por exemplo, letra grega, vai ter uma letra normal, um, existe a possibilidade de pôr 3 letras, né, B e C, tem a possibilidade de 5 números e tem a possibilidade de 3 letras gregas. Então tem que pegar o valor anterior, que era 15, e multiplicar por 3, porque agora você pode colocar também 3 letras gregas. Então, toda vez que você vai colocando algum elemento aí, você acaba tendo que multiplicar, beleza? Uhum. Então tá bom. Por exemplo, aqui, coisas de calça, né? Ou aqui tem um exemplo, né? Sim. Tem 4 modelos de calças, e cada uma tem 3 cores diferentes, né? Então tem 4 modelos de calça jeans, uma que é mais larga, uma mais apertada, e assim vai. E cada uma desses 4 tipos tem 3 cores possíveis. Então, quantas calças diferentes a gente vai ter? Essa é a pergunta. Uhum. Só multiplicar 4 por 3, então vai ter 12 tipos de calça. Uma coisa que eu gosto de fazer é o seguinte: digamos que você tenha 3 camisas, 3 camisas de cores diferentes, a vermelha, a azul e a verde, tá? E você tem 4 calças, 2 calças diferentes. Então, quantas formas diferentes você pode se vestir? Então, vamos pensar assim. Uhum. Então, vamos lá. Se você pode se vestir com a vermelha as 2 calças, com a azul as 2 calças e a verde as 2 calças. Então a gente conta, né? 1, 2, Sim. 3, 4, 5, 6. A gente também consegue fazer dessa forma. Mas a coisa é que eram 3 camisas e 2 calças. Então tem que ser 6 mesmo, entendeu? Uhum. O Então professor tem. tinha ensinado dessa maneira também. Exato, tem várias formas de fazer. Várias formas. Tem que ver aquela que é melhor para o seu caso. Então, por exemplo, aqui, vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho aqui. Um exercício de números. Eu quero falar sobre este exercício aqui de números, olha só. Depois eu vou te pedir para fazer algum. Quantos números naturais de 3 algarismos? Então, o que são números de 3 algarismos? Tipo 125. Tem 3 Uhum. algarismos, o 1, 2 e o 5. Sim. Pode ser representado com os algarismos 2, 3, 4 e 7. Então é isso, né? O número de 3 algarismos tem a casa da unidade, da dezena e da centena. Só que aqui nós só temos os números 2, 3, 4, 7, 8 e 9 para escrever este nosso númerozão que tem 3 algarismos. Sim. Então, quantas possibilidades de números nós temos, né? Nós temos 6. Sim. 6 números diferentes. Muito bem. Então, significa que eu posso colocar até 6 números na unidade, 6 números na dezena e 6 números na centena. Porque pode repetir, aqui não está dizendo que não pode repetir, né? Sim. Daí é só fazer 6 vezes 6 vezes 6 e vai te dar a quantidade de algarismos. Beleza? Beleza. Então, tranquilo. 216 possibilidades de números diferentes utilizando estes algarismos ali. Lembrando que nós podemos repetir. Agora, são os mesmos algarismos, é o mesmo tal do número natural de 3 algarismos, né? Uhum. Cada da centena, só que agora ele quer distinto. Então, se ele quer distinto, não pode repetir. Beleza, nós tínhamos 6 números possíveis para casa da centena. Nós tínhamos inicialmente 6 números, só que um foi escolhido para estar na casa da centena. Então, na casa da dezena, nós não temos mais 6 números, certo? Sim. Nós temos agora 5 números.
E agora na casa da unidade já foram escolhidos dois números, então a gente já não tem mais o 6, só tem 4. Então por isso que tem que ficar 6 vezes 5 vezes 4, né? Só isso aplicaria ao fatorial? Não, porque apesar de ter aqui a sequência da multiplicação, né? 6 vezes 5 vezes 4, não tem o resto, né? Ah, Seria tá. o vezes 3 vezes 2. Uhum. Então tem a ver mais com questão de Tipo, arranjo, tamanho, né? Entendi. arranjo, combinação, coisa assim. Então, mas essas arranjo e combinação a gente vê depois. Primeiro tem Uhum. que saber bem essa parte aqui de análise combinatória mais inicial mesmo. Tá Olha bom. só, quantos números naturais de quatro algarismos distintos podem ser representados com os algarismos 0, 2, 3? Então, qual que é a coisa aqui? Qual que é o detalhe? O zero, ele é um número importante. Por quê? Porque, por exemplo, isso aqui é um número de 3 algarismos. Mas Sim. isso aqui, não. Por Uhum. quê? Porque ele só tem a casa das unidades, é o número 1, 0 à esquerda não vale nada, certo? Sim. Também é só um número de 2 algarismos. Porque o 0 à esquerda não vale nada. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui neste problema tem zero. Então, nós não podemos colocar o zero na casa dos milhares. Porque Sim. se a gente colocar um zero na frente, não vai valer como quatro algarismos distintos, como um número de quatro algarismos distintos, porque zero à esquerda não vale nada, certo? Uhum. Então tá bom. Então nós já temos uma limitação para a casa dos milhares. Não são 6 números, são 5. Certo. O zero não vale aqui. Mas nós escolhemos um dos outros 5. Tem que ser distinto. Então quantos números podem aqui? Agora já pode o zero. Mas não pode o número que eu escolhi para a casa dos milhares, ok? Uhum. Então, pode 5 de novo. Então, agora pode 4, né? Porque já foram escolhidos 2. Aqui pode 3, pelo mesmo motivo. E assim vai, né? Uhum. Pegou a ideia? Curtiu a ideia? Perfeito. Então tá bom. Então eu vou fazer um aqui, depois vou te pedir para fazer dois problemas. Tá. Então vamos lá, senhorita. Você está no primeiro ano do médio? Tô no segundo. Segundo, tá bom. Então, é que essa matéria às vezes é dada no primeiro ano do médio quando são essas escolas de revisão para vestibular, sabe? Ah, sim. Então, blá, 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 quantos números naturais pares? Olha só que detalhe interessante, pares, né? Sim. De- ou seja, para o número ser par, né, a gente sabe que o último algarismo tem que ser um número múltiplo de, de 2, não é mesmo? Sim. Então, agora, quando eu for escrever os três algarismos, olha só. Primeiro, segundo, terceiro. Quantas opções eu tenho para que seja par? Uma apenas. Porque eu só Uhum. tenho 4 de número par, certo? Certo. Muito bem. Então, aqui, obrigatoriamente, já foi escolhido o número 4. Então, nós temos uma possibilidade só. Quantas possibilidades sobraram para as outras casinhas? Em nenhum momento ele fala que tem que ser distinto, certo? Uhum. Então, quantos números eu posso colocar? 6, né? 6 aqui e 6 aqui, certo? Certo. Então, nós temos 36 possibilidades. Beleza? Beleza. Easy, né? Easy, easy. Agora, quantos números naturais pares, três algarismos distintos? Então, agora tem a questão do distinto. De novo, o único valor que eu posso colocar, o único númerozinho algarismo que eu posso colocar na última casa, já que eu quero que seja par, é o 4, porque é o único número par. Então, eu vou colocar um aqui. Ah, mas por que não põe 4 aqui? Porque aqui nós temos, quando a gente faz esses risquinhos e a gente está calculando a contagem, a gente Uhum. coloca aqui a quantidade de possibilidades, ok? Ok. Seria a mesma coisa que perguntar, né? Digamos que aqui fosse B, C, A, D, F, G. Seria a mesma coisa que perguntar assim: quantas palavrinhas poderiam ser formadas com uma vogal no final? Né? O único vogal aqui é o A, concorda comigo? Sim. Seria a mesma coisa. Daí tu não vai multiplicar A por F, né? Não faz sentido, né? Uhum. Tu entendeu? Então ali em cima vão as quantidades. Então, beleza, eu já escolhi o 4, então eu já não tenho mais 6 números, eu tenho só 5. Uhum. E agora eu tenho 4 aqui, daí vai dar 20. Ok? Ok.
Então agora é sua vez, senhorita. Bem, eu vou deixar você fazendo essa aqui, tá bom? Tá. E eu vou enviar aqui o que eu fiz e vou também enviar um print screen do exemplo. Por isso que eu peço o WhatsApp dos alunos, né? Ah, sim. Para eu poder enviar as coisas. Daí também vou enviar o livro já, mas em especial vou enviar isso que nós estávamos vendo. Cadê tu? Tá aqui. Aqui. Deixa eu pegar do livro aqui. O exemplinho. Vou enviar esse exemplo aqui. Tá bom, então tenta fazer sem a minha ajuda, tá? Porque infelizmente na prova eu não vou estar lá. Tenta fazer como se você estivesse fazendo para uma prova mesmo. E quando você terminar, me envia uma foto, tá bom?
Eu acho que eu não entendi. Você acha que não entendeu? É. Ele tava dizendo que tava entendendo tudo. Ah, mas com vocês fica eu não entendo, mas Então, olha o que eu fiz e tenta fazer, tá bom? Esse programa aqui é praticamente igual àquele do zero lá, né? Vou pegar lá do livro, aquele que falava sobre o zero, né? Aqui. Lembra, né? Então, já falamos sobre um programa como esse. Você não pode considerar o zero na frente. É. Então, ó, eu mandei aqui para você ler, né? E basicamente é contar, né? Que uma vez que você não pode colocar o zero aqui, você só tem 5 números possíveis. E você vai ter 5 de novo, porque apesar de ter escolhido um aqui, você pode o zero. E assim vai, certo? Aham. Tá. Eu vou mandar isso como um arquivo só, porque vai que tu não consegue enxergar direito. E vamos voltar pro problema. Eu posso até colar ele aqui, pra você fazer parecido, beleza? É, qualquer coisa eu vejo aqui no celular. Não tem problema Tá. nenhum.
É só te mandar a foto, né? No WhatsApp. Isso aí, pode enviar. Uhum. Mandei. Se tiver ruim de ver, eu posso enviar de novo. Vamos ver. A primeira coisa que ele falava era quantos números naturais de 4 algarismos podem ser representados. Daí, no primeiro poderiam 4 números, depois 5, 5, 5. Aqui tá errado. 5 vezes 5 vezes 5 é 125. Vezes Ai, 4, eu 125 vezes 4 é 500, eu era acho. 500, desculpa. Isso. Tô fazendo. Uhum. Daí na outra era distintos, né? Então você tinha 4, depois você poderia 4 de novo, porque agora já poderia o 0, 3 vezes 2. Perfeito. Muito bem. Aí, entendeu bem. Muito bem, viu como é bom tentar fazer sozinha? Conseguiu sozinha. Ó, agora eu vou fazer uma aqui que vai ser impossível de chegar na resposta exata, vamos dizer assim, mas a gente deixa ela em termos dos valores. Porque fazer uma multiplicação muito grande tem que saber que às vezes é impossível. Então Uhum. vamos lá. Quantas letras diferentes podem ser formadas, quantas placas, né, diferentes podem ser formadas com as letras A, B, C, D e os algarismos 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente está vendo na placa ali, ela pode 3 letras, tem 3 letras nela e 4 algarismos, certo? Uhum. Então vamos colocar aqui letras e aqui algarismos. Como ele está dizendo, ele não está falando nada sobre repetir, então quantas letras a gente pode colocar aqui, né? Se a gente tem A, B, C, D, 4. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. E quantos números? 2, 3, 4, 5, mesma coisa. 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. A gente não vai fazer essa conta, porque é muita coisa, né? Sim. Muito 4. Então a gente só vai escrever que a quantidade aqui, eu posso chamar de Q essa quantidade, é igual a 4 elevado a 6. A 6, né? 4 elevado a 6. Que é um Tá. baita de um número grandão, tá bom? Uhum. Já serve como resposta. Quantas placas podem ser formadas com as letras ABCD sem repetir letra nem algarismo? Mesma coisa, você já está bem acostumado. Então, são 4 letras. Então, 4 vezes 3 vezes 2. E aqui também. E aqui são 4 números, né? Uhum. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então aqui era 4 a sétima. Tinha esquecido de 1. Ah, tá bom. E aqui vai ser quanto? Vai ser 4 vezes 3 vezes 2, que é 24. 24 vezes 24. Eu não sei quanto é 24 vezes 24. Vou colocar que é 24 ao quadrado. Tá bom? Tá bom. Quantas placas diferentes podem ser formadas com pelo menos um algarismo não nulo, empregando-se, ou seja, não pode ser 0000. Isso que ele quer dizer. Tá. Com pelo menos um algarismo não nulo. Você pode, por exemplo, ter a placa AAA 0001, mas não pode ter a 000, ok? Aqui.
Então tá bom. Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem 26 letras no alfabeto e 10 algarismos. Então, vamos colocar aqui letras e aqui os algarismos. Então, letra pode 26. Portanto, vou colocar 26, 26, 26. E os algarismos? A gente pode colocar 10 algarismos, né? Só que tem que tomar cuidado que se eu colocar as 10 possibilidades aqui, as 10 possibilidades aqui, as 10 possibilidades aqui, aqui eu não posso colocar as 10 possibilidades. Eu não posso colocar nenhuma placa que seja 0000, certo? Então Certo. aqui eu vou colocar 9. Hum, Então, pelo menos aqui a gente não vai ter zero, ok? certo. Uhum. Então agora seria só fazer essa contona, que vai ser muito grande, né? Então vai ficar 26 ao cubo vezes 10 ao cubo vezes 9. Essa é a quantidade exata de placas que podem ser feitas. Tá bom. Vamos jogar na calculadora para ver quantas placas. Bem, poderiam, né? Porque as placas não são mais assim hoje em dia. 26 vezes 26 vezes 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 9. 158 milhões de placas. Bem, hoje em dia já tem 250 milhões de pessoas, né, no Brasil. Uhum. Então, já tem, às vezes tem gente que tem mais de um carro, né? Então, eu acho que já estava acabando mesmo as possibilidades de placa, né? É. Muito bem. Então, continuemos. Deixa eu pegar aqui o próximo assunto. Princípio aditivo da contagem, né? O que que acontece? Às vezes a gente está fazendo problemas onde, se não cuidar, a gente conta mais de uma vez Uhum. aquela quantidade que a gente está estudando, né? Então, por exemplo, aqui, ó, ele está falando sobre uma sala, uma pesquisa aqui, que estavam perguntando sobre dois sites, o site A e o site B, e 40 pessoas, porque ele não diz quantas pessoas participaram da pesquisa a princípio, mas ele disse que 40 pessoas conheciam os dois sites, 82 conheciam o site A e 64 conheciam o site B, ok? Uhum. Daí ele está perguntando agora, ó, com essas informações, quantas pessoas foram entrevistadas. Daí você poderia pensar, é óbvio, né? É só somar 64 mais 82 mais 40. Tá Sim. errado. Uhum. Por quê? Porque imagina que você conhece os dois sites. Daí eu pergunto para você, você conhece o site A? Você vai levantar a mão. Beleza, você entrou no 82. Você conhece o site B? Sim. Então você foi contada duas vezes. Você não pode ser contada duas vezes, certo? Certo. Então, nós vamos conseguir descobrir primeiro olhando graficamente aqui e depois fazendo uma continha. Então, beleza, 40 pessoas estão nos dois grupos ao mesmo tempo, certo? Então, se 40 pessoas estão nos dois grupos ao mesmo tempo, significa que quem só conhece o site A e não conhece o B tem que ser 82 menos 40 pessoas, não faz sentido? Uhum. Porque né, aqui tem quem conhece dos dois. Aqui quem conhece o A. Só que tem gente aqui que conhece os dois. Então, se eu tiver interessado em descobrir quem conhece só o A, é só pegar a quantidade total e diminuir por aquela, quem sabe, da galera que conhece os dois. E o Beleza. mesmo com o B, né? 64 menos 40 vai dar 24, que é essa quantidade. Muito bem. Então, pronto, né? Tem 42 pessoas que conhecem só o A, 40 que conhecem os dois, 24 que conhecem só o B. Agora sim. Agora, se eu somar todo mundo, agora vai me dar a quantidade de pessoas. Aqui. Então, 106. Uhum. Muito bem. Portanto, né, apesar dessa conta ser legalzinha, fazendo as bolinhas e tal, bem, bem óbvio, nós temos uma fórmula que já resolve para nós na hora, que é essa aqui. Se você quiser saber a união das pessoas que conhecem o site ou o site A ou o site B, ou os dois, isso a gente chama de união. É todo mundo conhece o A e todo mundo conhece o B, não importa. Uhum.
você soma os dois, que conhece A e conhece o B. Veja, que foi a informação dada aqui inicialmente, né? Conhecem o A, conhecem o B. Você soma Hum, esses valores e subtrai daqueles que conhecem ambos. hum, Daí você chega no mesmo 106 daquela conta que nós havíamos feito, beleza? beleza. Então tá bom. Esse teorema aqui é muito importante. Esse é o teorema de Bayes. Ele é muito importante. E ele é bem lógico também, né? Se a gente parar pra pensar. É aquela situação que eu Verdade. te falei. Quem conhece site A, levanta a mão você. Quem conhece site B, levanta a mão você. Você vai ter que ser subtraída uma vez. Uhum, Então a gente descobre todo mundo que gosta dos dois e subtrai uma vez daquela soma. Muito bem. Bem, você entendeu a ideia? entendi. Eu estou confiando em você, hein, moça? Tá bom. Ó, eu vou pôr aqui pra ti e também vou te enviar aquilo que nós acabamos de estudar, Uhum, para que você tente fazer sozinha, tá bom? não. Então, sempre baseado nisso. Se precisar, tô aqui, mas eu acho que você consegue sozinha, porque você parece ser uma boa aluna. Então, o importante é talvez conseguir jogar naquela fórmula lá, né? Uhum. Então tá bom. Eu preciso dar uma saidinha rapidinha. Na volta você Sem me conta problema. como está. Beleza.
Tinha caído aqui, desculpa. Opa! E aí, senhoritinha? Oi, tinha caído. Algo feito? Oi? Terminou? O- Então, Ops, eu não tava mostrando, né? né? Ah, meu Deus, não sei nem pra falar. É que você falou que tinha saído. Ai, desculpa. Eu tinha saído mesmo. Ah, Sem tá. problemas. Eu vou fazer então, relax. Depois eu te deixo outra de tarefa, tá? Ah, tá bom. Melhor. Eu vou já bolando a tarefa aqui. Só um segundinho. E daí eu vou deixar ela como tarefa e vou explicar essa aqui. Bom. O Instituto de Medicina realizou um estudo com uma amostra de 80 moradores de grandes centros urbanos. A pesquisa revelou, ó, ele já falou para nós a quantidade de pessoas da pesquisa, beleza? Uhum. Ahn, a pesquisa revelou que 56 deles dormiam pelo menos de 4 a 8 horas por noite. E que 28 dormiam mais de 2 horas, meu, como é que a pessoa não morre? Tá louco? Eu durmo 10 por dia? Quantas pessoas da amostra dormiam mais de 2 horas e menos de 4 horas por noite? Bem, é praticamente o mesmo problema que a gente estava fazendo aqui. Sim. Só muda algumas coisas, né? Por exemplo, eu vou chamar de evento A, dormir, né? Dormir mais de, ou melhor, dormir menos, deixa eu colocar aí, de 4 horas, certo? Uhum. E B, dormir mais de 2 horas, ok? Ok. Muito bem. Só que a pessoa dormir mais de 2 horas, ela pode dormir 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, né? Uhum. E a pessoa dormir menos de 4 horas, ela pode dormir 3 horas, 2 horas, 1 hora. Então, como você acabou de perceber na minha fala, vai ter pessoas que vão fazer parte dos dois grupos, que são aquelas que dormem mais de 2 horas, só que dormem menos de 4 horas. Que, em Sim, outras palavras, são as pessoas que dormem 3 horas, 3 horas e meia, 2 horas e meia, certo? certo. Então, a gente vai dizer aqui que a quantidade total das pessoas da pesquisa é igual à quantidade das que dormem menos de 4 horas, mais a quantidade das que dormem mais de 2 horas, menos a quantidade da soma das duas. Da interseção, Uhum. melhor dizendo. Interseção na estatística, na matemática, que nem você está vendo aqui, é quando faz parte dos dois grupos ao mesmo tempo, né? Olha só o que o problema está pedindo. Quantas pessoas dormem mais de 4 horas e menos de duas? Então, o que a gente quer é justamente isso aqui, não é? Uhum. Deu para entender? Deu. Então, eu vou deixar claro aqui que é isso que a gente quer. A gente quer as pessoas que dormem menos de 4 horas, mas também as que dormem mais de duas. E o resto dos valores a gente tem, né? Aqui a gente sabe que na pesquisa foram 80 pessoas que dormem ah, menos de 4 horas, são 56, que dormem mais de duas é 28, e aqui tá o que a gente está procurando. Sim, Ó, a gente vai isolar esse cara agora, vamos passar ele para outro lado. Quando troca de lado, troca de sinal, certo? certo. Esses dois maninhos ficam aqui, 56 mais 28, e esse 80 que está ali vai para o outro lado. Ele estava positivo, ele estava somando, vem para cá, Uhum. subtraindo, certo? Certo. Então, 56 mais 28 é quanto? A mesma coisa, 56 mais 24 é 80. Então, mais 4 que sobrou, 84. 84 menos 80, eu paguei o zero sem querer. 84 menos 80 dá 4. Ah, Então significa que tem 4 pessoas que dormem menos de 4 horas, mas mais de 2 horas. Ou seja, que dormem entre 2 e 4 horas, beleza? beleza. Show de bola. Então é isso. Eu também já bolei um exercíciozinho para você aqui. Eu vou deixar ele nessa página mesmo. E daí você pode fazer como tarefa e me enviar quando você achar mais apropriado. Não precisa ser hoje, tá? Quando você tiver empenho aí de fazer, você Tá me bom. manda, mas me mande até a nossa aula da semana que vem, beleza? Beleza.
Tá bom, foi muito massa a aula hoje, tá? Você é uma menina bem esperta, pelo que eu percebi. E é isso aí, vai anotando as coisas que o professor pede na aula, listas, tarefas, assim, sempre me envia para eu poder te ajudar melhor, tá bom? Tá bom. É que tem uns professores que, tipo, passam tarefa, mas no fim a gente fica fazendo na aula mesmo, quando dá. Entendi. É melhor, né? Não precisar levar serviço para casa, mas agora tem eu aqui para te ajudar, daí a coisa fica mais fácil, né? Uhum. Então tá bom. Então tá bom, a gente se fala semana que vem. Tchau, tchau, valeu. Até semana que vem.